Boa noite, queridos irmãos. Esse é o Ministério Cristão, Fé e Vida. Esse é o nosso culto de ceia mensal, a primeira ceia do ano de 2021, ao qual, com alegria, nós chegamos até a sua casa. Gostaria que você convidasse as pessoas da sua casa para que nos reuníssemos nesse momento e falássemos um pouco da palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, e dessa forma nós estivéssemos unidos naquilo que o Senhor tem para esse tempo. Também é importante, queridos, nessa noite de ceia nós entendermos e trabalharmos no nosso coração a importância daquilo que Cristo tem nos dado. Essa semana foi uma semana bem atarefada. Eu quero falar para você que o nosso trabalho de plano de leitura anual da Bíblia tem sido uma bênção. Várias pessoas têm recebido da parte de Deus. Tivemos que fazer uma pequena mudança em relação ao grupo do WhatsApp, mas no nosso grupo do Instagram também estamos recebendo, ou melhor, na nossa conta do Instagram, estamos recebendo bastante pessoas falando, tudo aquilo, querido, que eu creio que Deus tem colocado no nosso coração. E eu conversava com um pastor e ele me dizia da importância desse trabalho que estamos desenvolvendo, de fundamentar a igreja não em pensamentos. Querido, é algo que eu quero repartir contigo nesse início de ceia. Quero que você abra comigo, você que tem a Bíblia, já de imediato. Se as pessoas da sua casa já chegaram para nós ouvirmos junto a palavra, que bom. Se ainda não, diga para elas chegarem, porque eu quero começar já esse culto falando algo muito sério, querido, muito sério, algo que a gente tem enfatizado nos últimos meses sobre a ceia do Senhor. E lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, diz assim o texto, no versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. É o apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto, falando à igreja como um todo, explanando a eles aquilo que ele recebeu da parte de Deus em relação à última ceia, ao último momento que Jesus está com os discípulos. E há um tempo atrás a gente estava lendo isso de uma forma maior. Está na antepenúltima ceia, a gente fala sobre isso. Ele falando o seguinte: porque o que eu recebi do Senhor também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite que ele foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, ele partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice, e depois de cear, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Querido, eu quero destacar nesse início, memória de mim. Eu estava pensando essa semana e a gente trouxe uma palavra lá em Santa Rosa, na quarta-feira, e esse culto está aí no Facebook para você ver. E toda a forma que nós trabalhamos essa semana toda, quando na segunda-feira a gente fez uma live falando de Gênesis. E uma coisa que tem me saltado aos olhos de uma forma muito séria, querido, é que ou nós nos comprometemos a viver uma vida pensando e vivendo com Cristo, ou tudo aquilo que estamos falando, ou tudo aquilo que falamos até aqui, cai por terra. Eu estava ponderando com as irmãs de Porto Xavier no sábado passado sobre
a palavra notícia. A palavra notícia, vamos dizer assim, o significado da palavra notícia é relatar um fato a respeito de alguém ou algo no passado ou no presente. Mas, querido, a ênfase da palavra notícia, a ênfase do pensamento, o que é noticiar, e aí você entende quando nós lemos Novo Testamento, né? Quando nós lemos o Evangelho. O que é isso? Evangelho significa boa nova, significa uma notícia de algo que veio sobre nós. Então, no momento em que eu tenho esse entendimento, que a ceia do Senhor é um momento que eu celebro, que eu entendo, que eu correspondo com aquilo que Cristo deixou. Aqui, no caso, o apóstolo Paulo falando. Eu estou tomando para mim uma notícia, um fato. O fato é que Cristo Jesus, ele partiu o corpo dele. Fato é que Cristo Jesus derramou o sangue dele para a remissão dos nossos pecados. E todas as vezes que eu me recordo disso, e que no momento que estou tomando a ceia, eu lembro desse fato, automaticamente isso me reporta ao que nós temos trabalhado nesse ano de 2021. E se você é alguém que gosta de anotar, isso é uma continuação de tudo que a gente tem falado lá do Evangelho de João, no capítulo 17, quando o Senhor Jesus, ele diz ali no versículo 17, João 17, 17, ele olha aos discípulos e diz assim, ó, santifica-os pela tua verdade, tua palavra é a verdade. Então, queridos, quando eu estou vivendo uma vida com Cristo, e aí, se você pegar, a gente falou bastante sobre a questão de mundo, há alguns dias atrás, que Cristo ele fala que não os tire do mundo. Eu não peço para que tu os tire do mundo, mas para que tu os livre do mal. Tudo isso, querido, é para nós termos uma compreensão de que tudo o que vivemos, tudo o que temos no nosso coração, ele é embasado nas nossas vivências e nos nossos momentos. E aqui, querido, eu quero passar para ti nessa noite que quando eu ceio, quando eu estou na ceia do Senhor, quando eu estou celebrando a ceia, que eu estou lembrando do partir do corpo, que eu estou lembrando do sangue derramado, eu estou falando na redenção completa que Cristo quer me dar desde o Éden. Porque o plano original de Deus é que o homem tivesse uma vida plena com Ele, uma vida de andar com Ele, uma vida de conviver com Ele. Adão, todos os dias, na virada do dia, andava com Deus. Isso é a origem, é o começo. A gente falou na segunda-feira, lá na live que a gente fez sobre Gênesis. O intuito de Deus era que o homem andasse do lado dele. Por isso o homem dá a imagem, a gente falou isso no último culto. Querido, se você pegasse, se você anotasse tudo aquilo que a gente fala, você vai ver que existe uma sequência. E que, querido, é impossível, humanamente falando, a gente encaixar tantos textos e tantas coisas em uma fala que a gente tem. Eu não tenho essa capacidade humana de intelectualidade para falar tudo o que eu falo, da forma como eu falo, e encaixar tão bem algumas coisas, querido. Não é. Eu não sou um homem privilegiado de uma inteligência que nem alguns irmãos que eu escuto. Cara, você ouviu um cara como um que eu enfatizei para vocês alguns dias atrás, ele escreve textos bons demais. Não vamos começar, não vamos lá em outras pessoas
que daqui a pouco a gente nem tem convívio, né? Eu estou falando desse cara que eu trouxe um texto dele no grupo da igreja, falando sobre... é que eu leio tanto sobre esses textos dele, mas eu acho que ele falava sobre as gerações, como nós estamos criando os nossos filhos. O Pedro Dulce. Cara, o cara fala algo assim, coisas tremendas. Mas não vamos muito longe. Vamos pegar a gente da nossa casa. Eu não sei se você já leu alguma vez, ou já leu algumas vezes, o blog da Carol, nossa irmã lá de Santa Rosa. Cara, ela articula muito bem as palavras. Ou você já pegou alguma postagem da nossa irmã, a Fabielle. Queridos, são pessoas que falam coisas que a gente fica dizendo assim, meu Deus, como é que conseguiu entender tão bem isso? Eu não tenho essa capacidade de articulação, tanto porque não tive o ensino para tanto, mas eu me impressiono que Deus tem encaixado coisas. Isso é o Espírito Santo querendo falar conosco. E quando eu estou te falando isso, querido, eu estou enfatizando isso para nós enfatizarmos a ceia e compreendermos que a oração de Jesus dizendo que nós seríamos santificados pela verdade, a verdade é a palavra, é porque se nós nos determos em olhar, nos determos em vivenciar aquilo que nós estamos aprendendo por através da palavra, nós vamos crescer como povo. E quando eu falo, querido, de crescimento como povo, há muitos anos atrás, como um jovem, quando eu comecei o ministério, quando eu comecei a trabalhar com o meu pastor, o meu primeiro mentor, o nosso objetivo, e aí agora falando isso eu me lembro de uma visão que Deus nos deu na época, que nós construíamos um prédio e haviam vários tijolos. Querido, essa era a intenção de Deus sobre nós. E naquela época nós tínhamos no nosso coração ter uma igreja muito grande, com muitas pessoas. Eu confesso para vocês que eu penso em influenciar muitas pessoas, em tocar o coração de muitas pessoas, mas hoje não está mais dentro do meu coração a ânsia de ter um povo numeroso. Mas para mim o melhor ou o mais interessante é ter uma qualidade. E aí vem aquela discussão muito grande. Quantidade e qualidade. Muitas pessoas têm quantidade, mas não têm qualidade. E pegando a minha fala desde o início, notícia significa fato. E muitos de nós que temos pego, e aí eu vou usar um termo do tempo de hoje, e temos vivido uma palavra fake news, notícia, né, falsa. Queridos, quando eu leio o texto aqui de João 17, e eu tenho me debruçado em cima desse texto, e tenho lido ele, até deveria ler mais, estudar mais, mas por várias coisas a gente tem ido para cá, para lá. Como eu já mencionei aqui, o pastor, ele é diferente de um cara que é um mestre. Porque o mestre, ele se detém em algumas coisas e ele explica bem aquelas coisas. O pastor, ele tem que se articular em várias questões. Eu trabalho com jovens, eu trabalho com adolescentes, né? Eu trabalho com adultos, eu trabalho com casais, eu trabalho com pessoas mais velhas, eu trabalho com viúvas, e eu tenho que ensinar tudo isso. Então, às vezes, parece que eu falo muitas coisas junto. Mas aqui eu quero me deter, querido, em entender que o Senhor, ele tem trabalhado no nosso coração em João 17, para nós sermos filhos legítimos. E toda vez, querido, que você encontra filho na Bíblia, o apóstolo Paulo falando lá em Filipenses, ou falando lá em Timóteo, ou falando lá em Tito, ele diz filhos. Aí tem uma vez que ele usa assim, ó, filhinhos. Ele não está falando em criança pequena.
mas ele está falando filhos amadurecidos. E aí vamos fazer algo sobre a nossa forma de pensar. Hoje em dia, querido, é mais fácil a gente dar um celular para a criança. Fica olhando o filmezinho. Pois bem, os povos antigos, uma obviedade que eu vou falar, eles não tinham celular. E como é que eles iam fazer a criança passar o dia inteiro? Se brincava na rua, não sei o que, sim. Mas os povos aqui, principalmente o povo judeu, né, ou os povos orientais, o método de ensino deles para os filhos é, desde pequeno, repetir os pensamentos dos seus pensadores. E dessa forma eles constroem na mente dessa criança, eles constroem na mente desse indivíduo um sistema de pensamento muito bem padronizado. Tanto, querido, que tem um livro que eu estava passando os olhos essa semana, de um pastor lá de São Paulo, e ele lançou um livro dizendo que, na verdade, é um livro que tem uma mensagem para cada dia do ano, 365 mensagens, e mais uma para os anos bissextos, né? Que ele vai falando e articulando que Jesus, ele pega os discípulos, porque os discípulos não tinham conseguido ser pessoas que tinham, vamos dizer assim, andado e seguido na carreira de mestres no ensino judaico. Aí cabe te enfatizar isso. O que acontece com a criança judaica, né? Ou com a criança de um outro pensamento mais dos orientais. Eles ensinam a criança desde cedo, ela é alfabetizada muito cedo e ela começa a aprender desde cedo os livros deles, né? O Alcorão ou a Torá. E aí o que acontece? Em um determinado momento, lá com 8 anos de idade, ele é sabatinado. E se ele consegue passar por toda a sabatina, por toda a prova, ele sobe um degrau e ele começa a aprender de um mestre, de um rabi. E aí ele começa a seguir esse rabi. Em um determinado tempo de idade dele, ele tem uma outra prova e aí ele pode crescer para ser alguém que vai ensinar para outras pessoas. É ter seguidores. Diferente do evangelho que a gente vive, que a gente aceita Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e nós começamos a seguir Ele, e o Espírito Santo nos inspira, e nós aprendemos grandes coisas e vivemos uma vida plena. Mas por que eu estou falando isso, querido? Porque essas crianças, elas recebem um ensino desde cedo. Os nossos hoje, nós botamos ali na frente do celular. O que eles aprendem? Qual tipo de pensamento? E não é isso que eu quero entrar, queridos. Eu estou fazendo uma explanação de que João 17, a santificação por através da palavra é um resgate do Senhor para a nossa vida. Vamos pensar rápido em algumas pessoas. Vamos pensar lá em Gênesis. Se você tem Bíblia, vai lá comigo. Você vai entender a sequência. Para fazer uma recapitulação rápida daquilo que estamos falando, nós estamos falando que lá em 1 Coríntios 11, né? Lá em 1 Coríntios 11, o Senhor Jesus ensinou a Paulo e Paulo explica a eles. Peguei o pão, Jesus fala, né? Jesus pegou o pão, partiu o pão e disse que todas as vezes que ele repartisse o pão, isso seria em memória dele. Todas as vezes que pegasse o cálice, bebesse o cálice, lembrasse do derramamento do sangue, seria em memória dele. Essa memória dele é um pensamento em relação àquilo que ele fez de fato. Não é aquilo que eu conjecturo em cima das coisas que Jesus fez. Ou eu recebo uma revelação de algo para dizer que eu prospero porque eu dei a minha oferta e aí eu vou ser uma pessoa próspera. Não, você vai ser uma pessoa próspera mediante ao seu trabalho. Quando você trabalha, você se esforça e o teu trabalho te dá o teu ganho. Se eu estou em Cristo Jesus, obviamente, então, a forma que eu vou trabalhar vai ser uma forma de excelência. Cristo em mim. Ele me santificando por através da própria palavra dele. Entendeu, querido? Eu estou recebendo algo, eu estou crescendo. Mas olha aqui que interessante no capítulo 3 de Gênesis, quando a mulher, né,
a mulher Eva e o homem Adão, eles recebem a consequência de terem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual Deus disse para eles que se eles comessem dessa árvore, eles seriam conhecedores sim do bem e do mal, mas eles teriam uma morte sobre eles. E no versículo 15 diz assim, eu tenho falado bastante sobre isso. Eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que está significando isso aqui? Que o inimigo está sempre perseguindo o homem. Para quê? Para fazer notícia falsa. Para dizer que Cristo Jesus não é o Redentor. Queridos, eu quero que você entenda, a gente fala isso lá no nosso vídeo sobre, também que a gente está trabalhando, um estudo sobre as 7 alianças, lá sobre a aliança edênica, adâmica e noaica, naquele vídeo, querido, eu falo isso aqui, que o problema é que o inimigo ele fica plantando coisas falsas no nosso coração para nós nos deslumbrarmos e sairmos da presença do Senhor. Quando aqui, diz que a tua semente e a sua semente, ela ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, o que está acontecendo aqui? É Satanás que fica ferindo o nosso calcanhar, fica nos ferindo, tentando nos tirar da presença do Senhor, porque é uma promessa que a semente da mulher vai ferir a cabeça da serpente. O que significa isso? Que em Apocalipse, o final de todas as coisas, Cristo Jesus pisa definitivamente a cabeça da serpente, a antiga serpente, o dragão, Apocalipse 12, fala isso. Entendendo o quê? Que haverá a vitória por Cristo Jesus de todas as coisas. Mas para haver essa vitória, querido, nós precisamos entender que muitas vezes o inimigo vai se voltar contra nós. E olha aqui, olha a compreensão. Continuando, no capítulo 4 de Gênesis, olha o que diz aqui. E Adão teve uma relação com Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse, concebi um homem do Senhor. Opa, a esperança de Eva aqui qual era? Concebi um homem, a minha semente veio para vencer o inimigo. Tanto que o nome que eles dão é Caim. Caim significa obter. Então, concebi um homem da minha semente, da própria forma que Deus falou. Aqui Eva pensava, puxa vida, eu concebi um homem, é ele que vai vencer a serpente. É ele que vai vencer todas as coisas. E aí continua o texto e diz assim, e ela teve outra relação e teve Abel, que significa fôlego. Uau! Lembra lá, querido? Deus cria o homem do pó da terra e sopra nas suas narinas. E ao soprar nas suas narinas, o homem tem o fôlego de vida. O homem expirou e começou a ser alma vivente, pulsante, com autoridade, com imagem, com tudo que Deus tinha para ele. Então Eva obteve do Senhor um homem, obteve do Senhor a promessa, ela pensando, e tive o fôlego. Cara, estou com tudo, vou vivenciar. Mas aí o que acontece? No primeiro momento que esse homem, ele entrega uma oferta ao Senhor, sendo, Abel era guardador de ovelhas, mas Caim era cultivador da terra. Quando Caim entrega do Senhor, ele entrega o fruto da terra. E a maioria dos teólogos, a maioria das pessoas que indagam esse texto, dizem que ele entregou um fruto da terra. Alguns preferem entrar num pensamento de que a terra tinha sido amaldiçoada. Mas, querido, o Senhor tinha já feito aqui uma aliança do Éden, dizendo que ele teria, a mulher ganharia seu filho com dores de parto, o homem comeria do fruto da terra com o suor do seu rosto,
Tudo isso, querido, mostrando que esse Deus estava com eles para trabalhar uma redenção. Mas aí o pensamento do homem aqui é esse: te obtive algo de Deus, tenho o fôlego de Deus. Mas aí, no capítulo 4, versículo 6, diz assim: o Senhor disse a Caim: por que estás irado? E por que teu semblante está caído? Essa aqui é a semente da mulher, querido. Se tu fazes bem, Deus falando, não serás aceito? Não importava a oferta que ele tinha feito, mas cabia a ele dominar o coração dele, que estava se enchendo de ira, porque o irmão te entrega uma oferta. Eu esqueci de falar da oferta de Abel. Uma oferta melhor que a dele, porque a oferta dele era uma oferta do melhor. Diz ali que era da primícia do seu rebanho. O melhor que ele tinha no seu rebanho. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Eu estou ficando meio pirado, que eu não estou entendendo o que o senhor quer falar. Em que lá quando em 1 Coríntios diz que nós temos que lembrar do corpo, quando ele é partido, fazer isso em memória dele. Quando o sangue, tomarmos o cálice, é o sangue dele, nós temos que lembrar dele, falando sobre nós sermos santificados. Querido, porque logo após aqui, na narrativa, para você entender, eu criei, esse resuminho rápido. Um homem se levanta contra o outro homem, e um mata o outro, e o pior é que era seu próprio irmão. E aqui você entende por que quando a desobediência de Adão e Eva veio uma consequência, a morte. E hoje, querido, como um todo, nós vivemos em um tempo que Cristo Jesus veio nos trazer vida, e nós não podemos continuar na morte. Nós não podemos continuar em um pensamento, em uma vivência, em cada um de nós pensando que a nossa tentativa de agradar a Deus, a nossa tentativa de impor a Deus, escuta isso, até anotei aqui, os nossos propósitos humanos de vida. Eva, ela tinha um propósito, a salvação naquele momento já, mas era do próprio coração dela, porque Deus tinha algo muito maior. E quando Jesus está orando por nós ali na oração de João 17, ele está orando e dizendo que não é por nós que nós vamos ser salvos, mas é pela grande forma que Jesus na cruz do Calvário nos deu. Querido, nós precisamos voltar a simplicidade de compreender que não é pelas nossas ações, querido, não é pelo dízimo, pela oferta que você entrega, que você vai encontrar algo especial de Deus para prosperar. Não é no momento em que você se torna um empreendedor do reino e você entrega a sua oferta na igreja, é que vai fazer a diferença. Mas o que faz a diferença é você estar em Cristo, é permanecer em Cristo, na simplicidade do amor dele. Com essa simplicidade, querido, é eu olhando e pensando muitas vezes que eu sou tão egoísta que eu olho única e exclusivamente para o meu umbigo. E olho para as minhas coisas. Marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Se entregou como, querido? A igreja, por acaso, ela é limpa? Não, ela é limpada pelo sangue de Jesus. Ela é limpada pelo sangue de Jesus. Se nós formos olhar, querido, de uma forma bem criteriosa, hoje, a igreja parece que entrou em uma decadência terrível. Deixa eu ler um outro texto para você, para ver se eu clareio mais isso que eu estou querendo passar, que o nosso esforço humano não gera mudança. Gênesis capítulo 11. Lembra, queridos, que eu falo para vocês, num dos meus vídeos, eu já alerto para vocês, nós estamos lendo agora Êxodo, e
É muito legal ler Gênesis, a história dos patriarcas. É muito legal ler Êxodo, a redenção do povo sofrido que vai para uma terra nova. É barbadinha, querido. Mas te prepara, meu irmão, porque depois de Êxodo nós vamos ler Levítico, Números e Deuteronômio. Não é nada empolgante ler genealogia, ler pensamento de lei, a lei, apesar que eu já tenho salientado para você que é necessário, porque há muitas coisas que nós precisamos compreender ali no Velho Testamento para entender grandes coisas lá no Novo Testamento, né? E quando eu leio as genealogias, às vezes é chato, mas abre comigo ali em Gênesis 10, 1. Ora, essas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E eles nasceram filhos depois do dilúvio, a repovoação da terra. E os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madidai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer, Asquenas e Rifate, Gomarba. Os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Daminim. Por esses foram divididas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as nações. Os filhos de Cã, Cush, Misraim, Put e Canaã. E os filhos de Cush, Sabá, Ávila, Abitá, Raamá, Sabtecá. E os filhos de Raamá, Sebã e Dedã. Cush gerou Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Querido, aqui está algo que explode no tempo que nós estamos vivendo. Numa genealogia, e você vai ver, continua a genealogia, no versículo 8, você pode destacar da sua Bíblia, diz que Cush gerou Nimrod. E Nimrod, esse começou a ser poderoso na terra. Nimrod é a figura do anticristo. Queridos, ei, não fica bravo comigo. Te amo, meu irmão. Te amo, minha irmã. Não sou de direita nem de esquerda. Sou de Jesus. Pastor, a vacina é o anticristo. Não, querido. Gente, bota uma coisa definitiva na tua cabeça. O anticristo não vai ser uma vacina, não vai ser um chip, não vai ser alguma coisa física ou líquida ou desse tipo. Não. É um sistema de pensamento mentiroso. Por isso que eu estou falando desde o início de notícia. Notícia significa fato. Notícia significa eu falar de alguém que já viveu. Mas quando eu tenho uma notícia de alguém que já viveu, eu não coloco uma mentira sobre essa pessoa. Mas eu coloco um fato sobre a vida dela. Quando eu conto a história do povo de Israel, eu estou contando um fato que é comprovado cientificamente. Que alguém passou no meio do Mar Vermelho e que lá ficaram enterradas, submersas a água, a areia que tem, e abaixo dessa areia foi encontrado carruagens, cavalos, esqueletos de homens que foram soterrados de alguma forma. A própria arca, a arca de Noé, cientificamente falando, foi achado em determinados lugares restos de uma embarcação. Então, querido, tudo que a ciência ela tenta falar mal da Bíblia, ela já procurou para ver se era verdade. Isso é uma notícia, é um fato. E quando eu estou lendo aqui sobre Nimrod e a Torre de Babel, você nota nitidamente que aqui não é que eles tivessem poder para chegar ao céu. Você já leu, você sabe o que eu estou falando.
Mas era a forma que eles estavam se juntando para ir contra a soberania de Deus. E se eles fossem contra essa soberania, eles se voltariam contra Deus e o destino deles seria a aniquilação. Salmo capítulo 2 diz que o homem se levantará, as nações se levantarão contra o mestre, aquele que vai estar com os pés na terra. Falando do quê? Que quando Cristo voltar, as nações vão se voltar contra ele. Pastor, é impossível. Como é que os povos vão ver Cristo Jesus voltando das nuvens e eles não vão se submeter a Jesus? É, querido, porque o anticristo ele não vai pregar um sistema de vacina, ou um chip, ou uma marca 666. Ai, cara, eu sou desse tempo, eu peguei o livro, meu Deus do céu, eu preciso desse livro, eu me esforcei. Gente, vocês não têm ideia. Hoje em dia, para ler, a minha irmã essa semana me pediu, ai, Miguel, eu queria ler um livro tal. Eu disse, só um pouquinho. Eu dei 5 toques no meu celular, busquei lá no meu drive o livro, ele já estava em uma formatação fácil de se mandar em Word, já mandei para minha irmã na mesma hora, ela disse assim, meu Deus, que legal. Gente, foi em 5 toques, ela já tinha todo o livro lá, um livro de 200, quase 300 páginas. Rapidinho. Não é assim, queridos. Mas é quando eu tirar o óculos para você me olhar melhor, olha dentro do meu olho agora. Quando Cristo está ensinando que nós temos que ter memória dele pelo repartir o pão, isso é literal. Quando eu comungo com meu irmão, não é o meu coração que se levanta para fazer algo, como Eva pensou em fazer, como Nimrod pensou em fazer, como sei lá, tantos outros homens que tentaram e se esforçaram para fazer coisas por ele, mas sim, quando eu entendo em memória de Cristo que eu tenho que me submeter a ele. Pastor, mas como é que eu vou me submeter, pastor? Eu já tentei tanta coisa. Querido, é quando você diz assim, ó, eu não consigo. Eu quero me entregar por inteiro na simplicidade do teu amor. E como é que eu posso ver se eu estou me entregando por inteiro na simplicidade do amor de Cristo? Quando eu olho meu irmão, eu amo ele. Eu não detesto ele. Eu convivo com as dificuldades que ele tem e que eu tenho, e eu tento ser alguém que quero ser melhor para ele. Nada melhor que um casamento, né, querido? Dificilmente você vai achar alguém, e estou para dizer, 100%, não existe. Olha esses caras aí, pensa nesses caras mais famosão que existe aí, da mídia hoje. Pensa num cara famosão aí da mídia, esses pastores que juntam multidão, que juntam muitas pessoas, que tem milhões de visualizações. Vai ver ele na casa deles. Pede para a esposa dele ser sincera mesmo. Se não existem discussões tolas. Vai perguntar para os filhos dele se não existem discussões tolas. Querido, porque por nós mesmos, nós não vencemos os nossos pecados. Estamos indo para o final. Abre comigo de novo lá em João 17. Aqui tem que cuidar a Bíblia aqui, que o monte de papel que tem aqui. Ainda bem que não existe mais promissória. Não é promissória. Quem sabe o que eu falei. João 17. Versículo 17. Jesus orando por nós. Santifica-os pela tua verdade. Tua palavra é a verdade. Romanos, capítulo 8,
pessoal lá de Santa Rosa sabe muito melhor esse texto do que eu vou falar agora. 8:9. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, também vivificará vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em nós. Por isso, irmãos, não somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis, mas pelo Espírito mortificai as obras do corpo, vivereis. Porque todos sois guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste espírito de servidão para novamente terdes, temerdes, mas recebeste o Espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se sofremos juntos, também seremos glorificados junto. Porque eu considero que o sofrimento desse tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há a ser revelada a nós. Versículo 19. Porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. Aqui criatura, querido, é criação, é tudo que Deus criou. A expectativa de tudo isso é para que manifeste-se os filhos de Deus, a saber, de Cristo, não mais de uma coisa falsa, mas de uma coisa verdadeira. Cristo orou por mim, então eu tenho uma manifestação poderosa em Cristo, não em mim. Não pelas coisas que tenho, não pelas coisas que faço, não pelo pensamento que tenho, mas baseado na própria palavra. Porque a criatura ficou sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa de quem sujeitou em esperança. Porque a própria criatura também será libertada da servidão da corrupção para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E para terminar, para acabar, para arrebentar com tudo. 1 Coríntios, capítulo 13, texto sensacional, versículo 13. E agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior desses é o amor. Na tua dúvida, Cristo acrescenta a fé. Na tua decepção, Ele gera esperança para a tua vida. Em meio às tuas guerras, Ele te traz amor, porque Ele é amor. E assim, querido, nós pegamos o pão. Ó Senhor, te dou graças porque Tu és tremendo. E eu reparto eles. A comunidade sendo abençoada, uma das nossas metas para 2021. A comunidade sendo abençoada, nós repartindo o pão com ela. E eu pego do cálice, tomo do cálice e digo, esse é o sangue que cura todas as nações e cura todas as coisas para que o nome do Senhor seja colocado em primeiro lugar. Que tremendo, querido, que tremendo. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Uma redenção completa, uma compreensão do grande amor dele sobre nós. Vou dar um tempo para você, querido. Gostaria que você pegasse o pão, você pegasse o vinho. Vamos orar pela ceia. E nessa noite, ao dividirmos o pão, ao tomarmos do cálice, possamos de fato fazer memória o nosso Cristo Jesus. Amados,
agora que você já pegou o pão e o cálice, lembramos do texto que lemos desde o início, em memória dele. A cerimônia, a forma, tudo é para saber que ele é o centro. Pegue o pão, querido. Naquela noite ele tomou o pão em suas mãos e o partiu. Feche teus olhos. Pai, eu quero abençoar esse pão que representa o teu corpo, que foi partido por nós. E tua palavra diz que quando repartimos esse pão com outros, em memória tua, é para lembrar que o que vale é aquilo que tu fez, não as nossas tentativas, muitas vezes frustradas, mas o que te agrada é o teu sacrifício vivo. O que te agrada é quando nós compreendemos que é tu que faz, é tu que fez. É tu que fez, é tu que faz e é tu que fará a diferença para sempre. Em nome de Jesus. Querido, reparta com as pessoas da sua casa, reparta com um, com dois. Se você está sozinho, lembre-se que o próprio Cristo está repartindo o pão contigo agora. Lembre-se que o amor dele é que faz a diferença. Em nome de Jesus, você pode comer do pão. E da mesma maneira, naquela noite, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice do meu sangue. Queridos, a coisa mais tremenda é quando nós compreendemos que, desde o Éden, Cristo já mirava, já olhava, já sabia que a redenção completa seria na morte vicária. Que hoje, quando tomarmos esse cálice, esse suco, nós venhamos a lembrar que Cristo se moeu por nós, para nos dar uma vida, e uma vida de justiça. Senhor, eu agradeço pelo cálice que representa o teu sangue. Nos cura, Senhor, nos transforma, nos faz novos em teu nome. Você pode tomar do cálice. Importante salientar, queridos, que todas as vezes que nós pensarmos nessa palavra, ou formos escutar essa palavra novamente, vem em nosso coração o desejo de servir o Senhor, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que tem sido a aliança dEle conosco a cada dia. A aliança dEle perpétua. A ceia é a aliança perpétua. Que nesses dias, querido, possamos ser uma igreja orante, uma igreja que faz parte de uma comunidade e abençoa a sua comunidade. Que possamos repartir a ceia com muitos ainda. Amados, quero deixar como última mensagem a importância de estarmos lendo a Bíblia. Cada manhã você recebe um vídeo. Nós fizemos uma mudança no nosso grupo da igreja e o grupo da leitura da Bíblia. Se você quer fazer parte do grupo da leitura da Bíblia, agora ele é só um grupo que, no caso eu como administrador, são postados os vídeos e o texto do dia. Você que quer fazer parte do grupo da igreja, onde nós pedimos oração, fazemos orações, você pode participar. É só falar conosco. Quero enfatizar, querido, a importância de você trazer o seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia, o seu melhor diante do Senhor. Que a graça do Senhor te acompanhe e te guarde durante essa semana. Essa semana vai ser uma semana tremenda nos braços do Senhor. Que a graça de Deus esteja contigo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.